A deputada Marcialia está aqui no programa, já está compondo aqui o nosso mesão, convidada na sexta-feira a participar do Jornal da Morada para explicar o programa social em que sua assessora parlamentar, Edinalva, o sobrenome é Edinalva... Franco, né? Aparece cobrando mensalidade de moradores que ocupam prédios abandonados ou prédios ocupados em São Paulo. Como eu disse durante a sexta-feira, eu não sei o que pensam os nossos ouvintes, não sei o que pensam os nossos companheiros de mesa. Mas nós temos a nossa opinião e vamos dar a oportunidade, dentro do jornal, a deputada colocar claramente os lados da questão. Antes, deputada, para que o ouvinte que vai acompanhar o programa, que ele se sintonize, eu peguei um pedacinho do que disse a sua assessora, exatamente para justificar a cobrança da taxa ou da mensalidade. A nossa produção já está preparada e vai colocar exatamente esse pedacinho do que disse a assessora, para que a senhora possa ouvir novamente. Eu até pergunto, a senhora ouviu direitinho o que ela disse? Sim, eu ouvi, Madalena. Ouviu bastante? Sim. Ouviu bastante, né? Então, recoloca aí, vai lá. As que estão abertos em abril, eu aconselho vir urgente acertar. Quem não vier, à noite estarei na porta, né? Que for 2 da manhã, eu vou bater para cobrar. Senhores porteiro da Marconi, a Conceição do 4º andar, o prazo dela acaba no domingo. A partir de segunda, ela não entra mais no prédio, só para retirar as coisas dela. Porteiros, eu vou passar todos os nomes das pessoas que o prazo acaba até domingo, tá? Inclusive a Luciana do 309 também. Vou passar toda a lista para vocês na portaria assim que eu terminar aqui. Um abraço, tchau. E nós colocamos a questão de forma crítica porque imaginávamos que você, ao ouvir isso, primeira coisa, teria que, no meu modo de entender, afastar a secretária, a sua assessora, porque a responsabilidade da sua assessora é sua. E, certamente, depois, até mesmo pedir uma revisão do processo, porque eu não vejo como solidariedade você simplesmente botar na rua pessoas numa situação de quase miserabilidade. Então, eu gostaria que você explicasse qual que é a sua visão diante de um quadro como esse. Bom dia, Madalena. Bom dia, Luiz. Bom dia, Fernando. Bom dia, Chico. Bom dia, Nancy. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Morada do Sol. Madalena, de fato, há um áudio, né, rodando por aí. E, na sexta-feira, eu conversei com a Edinalva, conversamos por telefone, amanhã nós vamos conversar pessoalmente, mas a Edinalva foi exonerada do meu mandato, porque nós entendemos que a gente precisa entender, de fato, o que é que acontece. Ela justifica, e eu não vou entrar mais em detalhes sobre essa questão, que isso são despesas que eles têm, vamos dizer assim, comuns, né? E que isso é um tipo de um condomínio. Nós vamos verificar isso, vamos verificar o que é que de fato acontece, mas, para que a gente possa esclarecer, nós afastamos a Edinalva, vamos entender todo esse processo, porque, dentro do meu mandato, ela não fazia isso. Uma coisa é o mandato, outra coisa é o movimento social que ela coordena e que outras pessoas na cidade de São Paulo coordenam. Eu não concordo com a forma, vamos dizer assim, até um tanto quanto agressiva como ela se reporta às pessoas na cobrança. Ela deveria ter feito de outra forma a cobrança, né? Mas nós vamos verificar tudo isso, vamos apurar. Se ela tiver responsabilidade, se ela estiver fazendo qualquer coisa errada, eu não compactuo com nada errado, Madalena. Você sabe, você me conhece há muitos anos, e eu não vou compactuar com isso também. Então, ela foi exonerada na sexta-feira. A gente fez uma conversa mesmo por telefone, porque eu não tinha condições de ir para São Paulo para conversar pessoalmente com ela. E amanhã eu vou chamá-la no gabinete, amanhã eu vou estar em São Paulo, e nós vamos conversar com a Edinalva para entender como é que é o sistema, essa taxa, o que é que compõe essa taxa. Ela diz que tem tudo documentado, que tem as notas fiscais, enfim. Vamos ver se isso é fato mesmo. Mas, para que a gente possa apurar, sem que a gente tenha a continuidade dessa discussão, que está muito ruim mesmo, a gente pediu para ela e ela se afastou, ela está
fora do mandato e vamos verificar o que é que está acontecendo. Então, você não sabia, deputada, que a sua assessora fazia esse tipo de cobrança? Não, eu não sabia. Integrantes do Porque movimento. qual é a função dela? Ela trabalha no meu mandato e lá no escritório, lá onde ela fica na Assembleia, ela é funcionária da Assembleia, ela trabalha lá dentro do gabinete. E lá a função dela é cuidar de uma frente parlamentar em defesa da moradia. Não tem nada a ver com cobrança de nada, lá não se cobra, não se pode cobrar, nem se cobra absolutamente nada. Uma coisa é o trabalho institucional, outra coisa é o que ela faz no movimento de moradia. O que ela faz depois que ela sai do gabinete, aí é uma coisa que a gente tem que verificar. Né? Mas eu nunca soube disso, nunca participei disso, nunca tive nenhum contato com... Eu nem sabia como era o sistema. Mas e como é que ela, cobrança. deputada, como é que ela foi parar no seu gabinete? Ela foi parar no meu gabinete porque, quando eu cheguei em São Paulo, Madalena, a gente verificou, e hoje a gente tem 25 mil pessoas morando na rua, e tem vários movimentos que cuidam dessas pessoas que moram na rua, que são os moradores de rua. E a Edinalva acolhe essas pessoas. Como é que ela acolhe? Nesses prédios que não cumprem a função social, são prédios abandonados, porque a família... O progenitor da família acaba falecendo e aquilo fica oneroso e a família não cuida. Então, tem muitos prédios abandonados no centro de São Paulo. E um desses prédios, que é o da Marconi, que foi o que ela citou aí no áudio, é um dos prédios que ela tem lá, acho que umas 300 pessoas, mais ou menos, 300 famílias morando naquele prédio. E eles têm os estatutos deles, o regulamento de como funciona. Então, o trabalho que ela faz é esse. Agora, o que é que ela faz do meu trabalho? Por que ela foi para o meu mandato? Ela foi para fazer a ligação da defesa do movimento de moradia e também esses movimentos eles lutam por habitação, por dignidade, eles lutam para que o Minha Casa Minha Vida retome o processo. Muitas dessas entidades elas constroem moradia. Elas têm CNPJ, elas são regularizadas, elas participam de chamamento público, né? O movimento da Edinalva é um dos que participa, que constrói prédio, que faz as coisas. Deputada, o que nos levou realmente, e nos leva a ter essa visão crítica, é que o que ela disse no primeiro momento, né, que era para manutenção de elevador, de situações, a senhora concordou, como se ela soubesse que realmente recebia para essas questões, porque a senhora falou isso, não falou? Sim, ela me disse isso. Eu conversei com ela por telefone. Eu falei, Edinalva, que história é essa de taxa? Ela me disse, olha, isso é rateio de despesas comuns. Porteiro, elevador, extintor de incêndio, limpeza das áreas comuns. Eles têm creche lá, eles têm uma série de coisas, Madalena. E aí, para que isso seja mantido, eles têm regulamento, eles fazem assembleia, tem prestação de conta, tem contador. Então, é isso que eu vou verificar amanhã. Né? Ela vai me levar toda, eu pedi para ela fazer uma planilha. Agora, a senhora não acha que é um assunto muito sério? Depois eu vi críticas em rádios de São Paulo, críticas violentas, muito mais violentas do que a minha visão. Político, né, Madalena? É ano eleitoral. Mas é essa história aqui, viu, Márcia, a gente não concorda muito, né? Vocês sempre tentam, né, abrandar, dizer, não, é questões políticas. Não estou abrandando nada, Madalena. Não, eu estou percebendo, né, que, sabe, é sempre a questão política, vocês estão perseguindo e tal, mas a realidade está aí, Márcia. Ou não está aí, Luiz Antônio? Quer dizer, está. É uma situação totalmente injustificável, porque eu creio que aqui dentro, nós temos aqui vários assessores, vários jornalistas e tal, a gente sabe perfeitamente o comportamento de cada um, o que cada um realiza, o que cada um faz, tá certo? Então, eu acho que você... no meu modo de entender, eu acho que você falhou ao não acompanhar realmente o trabalho de cada assessor, o que realmente cada assessor faz. Eu tive a sensação, Madalena, quando ouvi a gravação, e até o tom agressivo com que ela se dirige, olha, não vai entrar mais se não pagar, só vai entrar para buscar as coisas. Eu reconheço a importância do movimento social para discutir a situação da falta de moradia. É uma luta. É uma luta. Mas a partir do momento que adota essa lógica de que não pagou, está fora, me parece uma lógica do setor imobiliário. Mas Luiz, isso é... Eu sei que tem um custo de manutenção, Luiz, mas me parece uma lógica também, olha, não cumpriu, vai para a rua. Parece o setor imobiliário falando. Eu não estou com procuração para defender nada nem ninguém, eu vou verificar, já falei, ela foi exonerada. Mas o que eu acho que acontece é que muitas vezes, como não tem instrumento para cobrança, porque ali a situação não é uma situação regular, você não tem um condomínio de fato. Tem que ter um tom mais incisivo.
Não sei se tem que ter um tom, poderia ser usado de outra forma, né? Mas provavelmente a pessoa ou as pessoas não tenham cumprido com o regulamento e ela ficou nervosa. Só A isso Folha de São justifica. Paulo publicou também na matéria, né, quando trabalhou esse assunto, que muitas pessoas que participam dessas moradias, dessas ocupações, elas são... não vou dizer obrigadas, mas, enfim, quase que coagidas a participar, por exemplo, das manifestações pró-Lula, manifestações políticas. Isso existe realmente? Não é verdade. O movimento tem um compromisso com o partido, com o mandato, alguma coisa assim? O movimento, na verdade, ele se organiza na luta em defesa dos direitos dos trabalhadores, em defesa da retomada da economia, em defesa do Minha Casa Minha Vida, em defesa de que a gente possa rever os quase 15 milhões de empregos que a população perdeu. Então, nesses grupos, estão as pessoas mais fragilizadas da sociedade. Então, as pessoas se organizam para a luta do Minha Casa Minha Vida, para a luta do emprego, para a luta da recuperação dos direitos trabalhistas que foram ceifados. Então, esses movimentos, eles se organizam. Não vou dizer para você que, de repente, uma pessoa possa não estar muito feliz e que acaba indo vamos dizer assim, no movimento, né? Agora, a gente sabe que essas pessoas estão na mais extrema vulnerabilidade social, são pessoas abandonadas, são pessoas que moram na rua, são pessoas que não têm família, são pessoas que, muitas vezes, usam droga, usam álcool. Então, é uma situação muito delicada para as pessoas que ingressam nesse movimento, né? Então, a gente precisa também entender como é que esse contexto se dá na sociedade. A cidade de São Paulo, não sei se vocês vão com frequência, eu vou 2 vezes por semana, às vezes até... Assim, ela está numa situação calamitosa. Eu estive em Curitiba semana passada. Curitiba não tem isso. Você não vê gente morando na rua. É diferente. São Paulo é um caos. São Paulo é um lixo para todo lado. É gente morando na rua, é gente... Crianças. Outro dia eu passei embaixo de um pontilhão lá em São Paulo. Eu comecei a chorar dentro do carro, porque eu vi muita criança morando na rua. Nancy, crianças pequenininhas com a mãe. Eu sei, eu vejo. Inclusive, eu vou sempre para São negócio- Paulo. É uma Mas, coisa gente, assustadora, realmente. horrível essa situação. A senhora Então, chorou? eu chorei. Chorou? Chorei. E por que vocês não reduzem o salário de vocês, os custos de vocês, para poder ver se a gente melhora a situação dessas pessoas em completa miserabilidade, como a senhora acabou de dizer que a senhora chorou? Porque, viu, Marcialia, quando eu me coloco aqui de uma forma agressiva, como você falou na sua live, tá certo? Que eu sou um agressor, que eu desrespeito. Eu respeito muito você. Que bom, Madalena. Eu também te respeito muito. Respeito muito você como mulher, com o seu passado e tal. Que bom. Mas eu não respeito nenhum deputado estadual hoje, nenhum deputado federal, pelo custo que eles representam, pelas delegações que vocês representam. Porque, Márcia, não é só você, não. Você, uma Safera, e todos os outros deputados. Vocês custam 330 mil reais por mês. E vocês vêm chorar quando vocês verem as misérias nas ruas? Eu não vejo vocês se mexerem para tentar mudar isso, Márcia. É essa a minha revolta. É essa a minha insatisfação. Sabe? Então, eu queria ver você dizer o seguinte, olha, eu vou trabalhar com 5 assessores. Vou fazer porque assim acontece no mundo. Por que no Brasil tem que ser diferente? Vocês se vestem em ouro, Márcia. Os políticos brasileiros se vestem em ouro. Complementando o seu comentário, Madalena, é verdade, deputada, que dos 94 deputados de São Paulo, você é a terceira que mais gasta? Isso é verdade? Olha, deixa eu responder por partes. Primeiro, nós vivemos numa sociedade que precisa de reformas. Eu concordo que nós precisamos de reforma política. Por várias vezes, as reformas políticas foram colocadas no Congresso Nacional e não foram votadas. Vocês são jornalistas, vocês acompanham isso e vocês sabem. Como é que funciona o Estado brasileiro? Qual que é o modelo do Estado brasileiro? Nós temos o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. O Executivo executa, o Judiciário julga e o Legislativo fiscaliza, né, e legisla, faz leis para melhorar a vida das pessoas. Todas essas estruturas, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário têm que ter estrutura para poder trabalhar, né? O juiz, para poder julgar, ele tem que ter a primeira vara, a segunda vara. Dentro das varas, ele tem equipes, ele tem funcionários, ele tem pessoas que trabalham para que ele possa prover aquela sentença, para que ele possa ouvir as pessoas, para que ele possa ouvir as testemunhas. A mesma coisa o Executivo, ele tem que ter os seus secretários, ele tem que ter uma estrutura funcionando. E o Legislativo, para que possa trabalhar, tem que ter uma estrutura para trabalhar.
Certo? Nós temos que ter gente para... Eu trabalho muito, Madalena. O Estado de São Márcia, Paulo... peraí, Deixa eu terminar meu raciocínio, que eu não respondi o que ele me perguntou ainda. O Estado de São Paulo tem 645 municípios. Né? Nós somos deputados de todos esses municípios. Então, olha só, todo mundo tem que ter equipe para trabalhar. Você tem que ter a sua equipe para trabalhar aqui na rádio. Eu não sei o número dos seus assessores, mas você tem assessores. E você fica em Araraquara, eu rodo o estado inteiro, Madalena. Eu tenho que ter equipe. Márcia, eu tenho que ter pessoas deixa eu mostrar pra trabalhando, você. pessoas atendendo os Isso. moradores, pessoas recebendo as demandas, pessoas encaminhando. Eu tenho que ter uma advogada, eu tenho que ter Espera um comunicação. pouquinho só que é isso que eu me coloco contrário. Sabe por quê? Porque você está vendo isso aqui, você está vendo essa estrutura Então, vamos aqui? diminuir a estrutura do judiciário. Não, espera um pouquinho só. Vamos diminuir a Mas estrutura do executivo. tudo, mas é o que nós estamos falando Então, todo mas dia então aqui no vamos fazer uma programa. reforma, eu concordo. Agora, aqui, Concordo, vamos fazer. nessa mesa que você está vendo, isso aqui é um estúdio de rádio. Nós mantemos aqui 17 funcionários, Sim. assessores, jornalistas, produtores. Tá certo ou não? O custo disso aqui, para produzir um jornal de 4 horas por dia no rádio, 1h30 na TV, um portal que funciona 24 horas, sabe qual é o custo disso, com faturamento e custo de funcionário? R$240 mil por mês. R$240 mil por mês. Eu não me conformo quando eu vejo o nosso custo, R$240 mil por mês, produzindo tudo isso, e vocês com R$330 mil custando mensalmente. E você vem dizer que, olha, a nossa estrutura para trabalhar... Quer dizer, e isso, além dos impostos que nós pagamos tantos impostos para manter a estrutura que vocês mantêm. Nós também pagamos. Não, eu sei que vocês pagam. Nós pagamos. Mas para manter essa estrutura inchada que vocês mantêm, eu daria para a gente manter mais 10 jornalistas aqui, trabalhando, gerando emprego, se a gente não tivesse que pagar, Luiz Antônio, tantos impostos para manter essa estrutura inchada que vocês têm. Quando eu, deputada, vou, por exemplo, para a região do Pontal do Paranapanema, eu gasto com combustível. Se eu ficar 2 dias, eu gasto com hotel. Eu tenho que me alimentar. A equipe que vai comigo tem que se alimentar. Tudo isso é custo, Madalena. Tudo isso é custo. Nós temos que ter um escritório. Esse escritório, ele é pago pela Assembleia, o deputado tem um escritório para receber as pessoas. Eu não posso receber as pessoas no meio da rua. Eu tenho que ter um lugar para receber as pessoas, para atender as pessoas. Lá paga água, paga luz, paga internet, paga telefone. Quer dizer, é um custo que tem no fórum também. Você já foi ver a planilha do fórum? Você já foi ver? Todos os órgãos estaduais e os órgãos federais têm que ter despesas. Tem despesas para manter. O legislativo, a única diferença, Madalena, que eu refuto que seja... é que alguns funcionários da Assembleia, eles são nomeados, assim como na prefeitura, assim como no Estado. O governador nomeia pessoas em cargo de confiança. E nós também temos a prerrogativa de nomear algumas pessoas. É assim que funciona. Está errado? Podemos rever isso. Olha, mas não é a Assembleia Legislativa de São Paulo que revê isso. Mas nós estamos cansados, viu, Márcia? Tem que ser o Congresso Nacional. Mas ela pode rever, por exemplo, o percentual que ela recebe do orçamento do Estado, não pode? A Assembleia propor, não queremos esse percentual, queremos um percentual menor. É 1 bilhão por ano. Mas você acha que isso é uma luta individual? Isso tem que ser uma mas eu não vejo ninguém. Apresente no partido, o partido apresenta tem que ser uma consciência dos 94 deputados. Agora, viu, Márcia? Mas alguém tem que dar o pontapé. Luiz, na verdade, nós temos que fazer uma reforma. Nós temos que fazer várias reformas. A reforma tributária, a reforma política, a reforma federativa. A administrativa a reforma também. administrativa. Nós temos que fazer várias reformas. Aí o que me leva... Agora, o que a gente está vendo de reforma que tem acontecido é reforma só para tirar direito dos trabalhadores. Não é para mudar o modelo de Estado. Vamos reformar o Estado. O presidente Lula colocou várias vezes a reforma política no Congresso Nacional. Mas não vai. Eles engavetam. O primeiro que pega o projeto de lei engaveta. O Lula fez tantos acordos, fez acordo até com o Maluf e não conseguiu fazer um acordo para votar coisas boas. Não conseguiu, porque fere interesses. Então, viu, Márcia, o que me decepciona muito, o que me coloca nessa posição agressiva, sabe? A minha posição não é agressiva, a minha posição é de indignação. Sabe por quê? Porque você falou que trabalha. Todo político que você encontra na frente... Eu trabalho que nem uma louca, eu sei, Madalena. Ninguém está dizendo que não. Agora, você não tem noção. Mas é que não tem resultado. Tem, Madalena. Não. A saúde é uma desgraça, a educação é uma porcaria, a segurança vagabunda, tudo, Márcia, é uma porcaria. Vocês trabalham. Eu vejo trabalhar muito para se manter no poder.
Os caras, ouviu falar? dá licença, os caras vão até eles pegam na garganta a mãe, eles matam a mãe, Luísa, para se manter no poder. E a gente percebe que não tem melhora, rapaz. Não tem melhora. Saúde arrebentada, educação arrebentada, segurança arrebentada. E de repente vocês trabalham, não vejo resultado. Está chegando o momento da gente fazer alguma coisa. Então, deixa eu te falar, olha, a gente vive um momento no país muito sério. Você sabe disso porque você é jornalista, vocês acompanham tudo que está acontecendo. Nós estamos numa situação muito difícil porque tiraram a presidenta Dilma de forma, vamos dizer assim, completamente ilegal, né? Colocaram o Michel Temer para gerenciar o país, para organizar o país. Ele disse que em 6 meses o país estaria uma maravilha, ele ia consertar tudo. O que a gente viu é desemprego, é empresa fechando, nós voltamos para o mapa da fome, acabaram com os direitos trabalhistas, venderam o pré-sal, estão querendo vender a Eletrobras, que vale 400 bilhões por 12 bilhões. Nós estamos numa luta grande para impedir que o Michel Temer venda a Eletrobras. Estão aí querendo colocar, logo depois das eleições, a reforma da Previdência Social, que vai acabar com os direitos dos jovens trabalhadores. Ninguém mais vai se aposentar. Quem não tem já tempo suficiente para aposentadoria não se aposenta mais nesse país. Estão tirando todos os direitos, mas o que, de fato, precisa ser feito nesse país, que é a retomada do crescimento, o aquecimento da economia. Todas essas lutas nós fazemos lá, Madalena. Quando o governador vendeu as estações experimentais, quando ele vendeu as áreas de florestas, quando o governador privatizou a Sabesp, nós estávamos lá brigando, lutando, fazendo debate, impedindo que... Mas o governador, ele tem, hoje, de 94 deputados, ele tem... nós somos 18 deputados que votamos contra. O restante é tudo do governador. Então, você fala para mim, mas a saúde está ruim, a educação está ruim, a assistência social está ruim. E vai piorar, sabe por quê? Porque eles aprovaram no Congresso Nacional uma tal emenda constitucional 95 que congela os investimentos da saúde, da educação, da assistência social por 20 então, mas anos. é só isso, viu, Luiz Antônio? Viu, Márcia? É só isso que a gente vê, críticas, e, de repente, o modelo... Então, nós vamos ter que fazer uma revolução. Nós vamos ter que fazer uma revolução. Mas uma revolução, não é uma revolução de uma mudança completa dos velhos políticos que aí estão. É isso aí, quer dizer, pelo cenário que a Márcia confirma, a gente já sabia, mas ela própria confirma, nós temos uma Assembleia que não cumpre o seu papel de fiscalização. Quando eu digo porque são aqui, 18 contra mais de 70. Quando eu digo aqui que... Então, vamos porque não está cumprindo a sua função. Não é de hoje que eu vejo falar que a Assembleia Legislativa não consegue trabalhar porque... Terminada a eleição, conquistada a maioria por aquele que chefia o Executivo, acabou. O Madalena, Legislativo não consegue cumprir mais seu papel. Fazendo contraponto, organizando o povo para debater, organizando o povo para ir contra, A gente, às vezes, vence debates lá na Assembleia. A gente trabalha organizando as prefeituras, dando sustentação para os prefeitos, organizando cooperativas aqui na região. A gente fez uma federação de associações e de cooperativas na região de Araraquara para gerar trabalho e renda. Eu te convido, Madalena, para você ir lá no meu escritório, para tomar um cafezinho comigo. Eu vou te mostrar tudo o que eu fiz nos últimos 3 anos e meio. Não fez nada mais que não fez nada mais que obrigação, né, Márcia? Eu sei, mas então dizer que a gente não faz nada não dá. Não, eu estou dizendo a vocês que custa muito caro pelos resultados que... Tudo bem, então vamos fazer uma reforma. Você vai ser deputado? Não sei. Se você for deputado, eu vou estar junto com você para a gente apresentar um projeto de lei, para a gente fazer uma reforma política. Eu estou junto com você, eu assino embaixo, junto contigo. Agora, tem uma circulando hoje na rede social, o pessoal está pedindo aqui no telefone, eu até ouvi aqui, que você estava com seu carro numa festa à noite, é verdade? Lá em Rincão. Sim, eu estive em Rincão, fui a convite do padre, lá na cidade de Rincão. Sábado à noite? Sábado à noite. É normal isso? Com carro oficial? Estavam lá vereadores, estava lá a prefeita. Por que a deputada não pode ir? Qual que é o problema? Mas com carro oficial, no sábado à noite? Não sei, estão dizendo que isso é ilegal. Madalena, eu sou deputada, eu sou convidada para uma série de atividades. Não é festa, é uma atividade da igreja, lá da cidade de Rincão, Madalena. Eu fui. Qual que é o problema? Estava lá a prefeita, estava lá, estavam lá os vereadores, o presidente da Câmara. Mas isso é uma atividade parlamentar? Uma atividade de interesse? É uma atividade de interesse da cidade, é uma atividade de interesse da comunidade. Eu sou representante da comunidade. Eu tive 71 mil votos para representar a comunidade. Mas tem algumas dúvidas na legislação que diz que
o carro oficial deve ser usado apenas É atividade durante oficial, oficiais. representando a Sim, Câmara, atividade a Assembleia. oficial. Eu fui lá a convite da prefeita, fui lá a convite dos vereadores, fui lá a convite do presidente da Câmara, fui lá a convite do padre da igreja. É uma atividade, eu vou como deputada, eu não vou como a Márcia Lia, eu vou como deputada. Lá eu sou recebida como a deputada Márcia Lia. Às vezes a gente tem fala, às vezes a gente coloca as posições que a gente tem em relação à cidade. Olha, nós estamos contribuindo com a cidade, nós estamos ajudando o prefeito aqui, nós estamos ajudando o presidente da Câmara ali. Então é por isso que a nossa posição, viu, sempre foi essa de começar a rever todos os gastos, a rever todas as atividades, porque nós não estamos mais suportando pagar esse custo. Então, a nossa postura vai continuar sendo essa, bastante crítica, e eu, sinceramente, digo a você, Márcia Lia, digo ao deputado Roberto Massafera, porque são os deputados aqui da nossa região, tá certo? Eu acho que não tem que esperar, sinceramente, não tem que esperar decisões futuras. Eu acho que vocês já deveriam começar a fazer uma revisão. Assim, como será que eu posso dar o exemplo de chegar na Assembleia Legislativa e dizer assim, eu estou reduzindo meus custos em 50% e gostaria que todos os parlamentares brasileiros tivessem a decência e a vergonha na cara de começar realmente a reduzir seus custos. Deixa eu te falar uma é isso que coisa. eu choro quando eu vejo, sabe, as pessoas em condição de miserabilidade. Eu choro mas só que o dinheiro público continua vazando por mordomias que nós estamos vendo aqui. Situações absurdas. Eu estive vendo aqui os assessores do Roberto Massafera, é uma vergonha. Uma vergonha. Uma vergonha. É tudo realmente mais ou menos montado para que você possa ter cabos eleitorais trabalhando o ano inteiro para vocês. Olha, os meus assessores têm horário para entrar, têm horário para sair, todo mundo trabalha, todo mundo faz. A gente chama lá de prestação de contas. Todo mundo faz o que foi, aonde foi. Ah, ele foi em Rincão. Ele vai escrever o que ele foi fazer em Rincão. E, de repente, a gente encontra uma secretária fazendo um papel desse, né? Ué, tem que ter. Mas um papel desse Mas, que nós vimos aí. querido, o Estado é imenso. Olha, a gente vai lá da divisa com o Mato Grosso até a praia, depois a gente vai de Minas Gerais até o Paraná. O Estado é muito grande, Madalena. São 645 cidades. Como é que a gente se locomove? Eu tenho 24 assessores, você tem 17 e não sai daqui. Você fica aqui. Eu rodo o estado de São Paulo inteirinho. Eu já viajei para mais de 250 cidades, sendo que em algumas delas eu já fui 5 vezes. Márcia, é isso aqui. É muito trabalho, é muita gente trabalhando. Estou dizendo a você que é muito caro, custa muito caro. Vamos fazer uma reforma política. Vamos fazer, eu topo. O nosso trabalho, ele é muito mais intenso, dá muito mais resultado do que os políticos estão fazendo hoje. A gente prova isso todos os dias aqui, tá certo ou não? Dos encaminhamentos, dos resultados que nós estamos obtendo com o nosso jornalismo. Agora, sinceramente, nos parece que o mínimo que se espera, e a visão crítica foi exatamente em função da demora da sua manifestação em torno do comportamento da Edinalva. Mas eu queria entender, a gente não pode criminalizar. Mas não foi você que afastou. Ela tomou a decisão de se afastar. Se você a gente não tomou... conversou com ela. Não, mas isso, a gente conversou se eu fosse ela. Isso que você, nós estamos cobrando de você, você vai ficar afastada. Ela está exonerada, Madalena. Eu assinei a exoneração dela. Ela está afastada. Ela pediu, num primeiro momento, o afastamento. Madalena, olha, a gente não pode criminalizar as pessoas sem deixar as pessoas terem direito de defesa, Madalena. Amanhã chegam em algum lugar da cidade de Araraquara e dizem assim, o Madalena é um criminoso. Aí o dono da rádio chega e fala assim, o Madalena é um criminoso, eu vou afastar o Madalena. Calma, vamos conversar com o Madalena, vamos entender com o Madalena o que está acontecendo, por que a pessoa está falando isso, se a pessoa, de fato, tem razão, se tem documento, se tem prova, se o Madalena cometeu um crime. Agora, mas pera um pouquinho só, mas foi flagrante, Márcia. Foi flagrante. A moça apareceu lá dizendo que... Mas em que condições aquilo aconteceu? Eu tive que ouvir as pessoas. Olha, eu não posso fazer. Eu fiz em 2 dias. Isso estourou na quinta. Não, na quarta. Na sexta-feira ela estava exonerada, Madalena. Deputada, você disse que não sabia das cobranças, mas você sabia que ela liderava esse movimento e algumas ocupações. Sim, ela tem documentação, ela participa de chamamento público. Eu te pergunto pelo seguinte, eu particularmente não concordo que assessor parlamentar lidere um movimento social. Eu acho que ele tem que ser a articulação, a ponte entre o movimento e o deputado. Por quê? Porque ela liderava o movimento
Pegava com dinheiro na mão. Sim, pegava dinheiro na mão, mas ela liderava apenas um movimento, que é o MMM-PT. E há vários outros movimentos também Sim, que são regularizados, oficiais, pela causa da moradia social. Ela não poderia, de repente, canalizar o seu trabalho diretamente para esse movimento dela? Ao invés de ser a bandeira sua na Assembleia Legislativa? Por que ela tem que estar na Assembleia Legislativa? Porque a Frente Parlamentar Eu até em defesa entendo, da mas eu moradia falo, é liderar um único institucional. movimento não Ela deveria pode estar trabalhar articulando dentro da vários Assembleia. movimentos pela moradia social? Amigo, ela não pode trabalhar dentro da Assembleia Legislativa, assinar um requerimento, assinar um documento, chamar pessoas para dentro da Assembleia, se ela não tiver investida de uma função na Assembleia. Ela tem que estar investida de uma função na Assembleia. Você não pode... Se você chegar hoje lá na Assembleia, você é o Chico, eu sou o Chico, eu vou começar a cuidar do movimento de crianças e adolescentes. Né? Aí eu vou começar a tomar conta da frente parlamentar. Você não pode assinar um ofício, você não pode requisitar um documento, você não pode pedir uma caneta, você não pode fazer nada na Assembleia, você não é funcionário da Assembleia. Como é que você toma conta de um projeto se você não é funcionário da Assembleia? O projeto é da Assembleia. A Frente Parlamentar em Defesa da Moradia é um órgão institucional dentro da Assembleia Mas Legislativa de São Eu Paulo. entendi, Márcia, acho que você não entendeu meu questionamento. o projeto Ela, como líder constava- de um movimento e não à frente da causa de um todo. Mas o Ela ia projeto privilegiar esse movimento. você quer dizer. Exatamente, é isso que eu estou Não, falando. não, Agora, porque provavelmente e o projeto outros sabia que ele líderes recebia? estejam em outros mandatos. E o projeto sabia que ela recebia dinheiro? Eu não sabia, Madalena. Mas como? Madalena, então, quer dizer, você se- sabe o que o Luiz se- faz depois que ele Não, sai não, daqui não, às 6 pera, horas mas da pera, tarde? pera um Então pouquinho só você agora. desconhece o movimento, Márcia. Desculpa, então você desconhece o movimento. Porque Não, gente. Uma coisa é o movimento, outra coisa é a Assembleia, a Frente Parlamentar. Uma coisa não tem nada a ver Bom. com isso. Como as pessoas se organizam, como as pessoas trabalham dentro desse espaço da moradia. Isso é uma coisa. A primeira coisa... Outra por coisa isso que eu é acho- ela trabalhar na frente Márcia, institucional da a nossa Assembleia. postura, viu, Márcia? A nossa postura crítica era de que você foi várias vezes a Curitiba, né, brigar pelo Lula e tal. Fui Eu acho uma que, vez, Madalena, então, fiquei um dia então, em Curitiba. Uma não, vez, um dia. Mas antes, inclusive... Quando ele foi depor, eu então, fui. mas dia várias também. vezes. Então, eu Duas acho que a vezes. senhora deve... É uma opinião minha. Pode ser que eu esteja equivocado. Mas eu acho que na quinta-feira, a hora que estourou a coisa, a senhora devia ter pego o carro, ido para São Paulo, sentado com a Edinalva, né? Sim, Edinalva Franco. Edinalva, o que é isso que está acontecendo? Você está pegando dinheiro? Dinheiro para quê? A Assembleia, no Eu meu falei projeto, com eu não ela, sabia Madalena, disso. eu falei com ela. Ela disse para mim, isso é rateio de despesas. Nós consertamos o elevador, quebra um cano no prédio. São prédios antigos, abandonados, Mas espera um pouquinho só. destruídos, quebrados. Mas- Eu tenho todos os documentos, Márcia, ela me disse. Eu tenho todas Agora, as se você não notas pagar, você vai fiscais. embora. Então, mas Madalena, ela fez isso de fato, o áudio prova. Agora, será que ela colocaria a pessoa na rua? A gente precisa ouvir as pessoas, Ela Madalena. deu ordem pro- Tem que dar direito... pro porteiro. Mas, às vezes, você fica nervoso, você acaba falando mais do que você precisa. Olha, se você não me atender aqui, eu vou fazer isso, eu vou ficar brava com você. Às vezes, a gente faz isso. Mas você não Depois perdeu, a gente não faz. você não perdeu o timing da política? A política tem timing, né? Por exemplo, o edifício caiu num domingo. Aí a gente tem, por exemplo, para todo mundo, a gente não sabia quem era a Edinalva. Sim, Mas você sabia quem era a Edinalva. sim, uma funcionária A partir minha. do primeiro momento, antes de toda a imprensa ficar sabendo, você sabia que ela pertencia ao seu gabinete. Sim. Então não houve uma demora muito grande até Mas tomar o que essa que tem a decisão, ver, porque depois que ficaram Luiz, sabendo que ô, era sua assessora e tudo mais. Fernando, uma coisa é o prédio que caiu. Sim. Uma coisa é o prédio que caiu, outra coisa é o áudio da Edinalva, num outro prédio, de uma outra forma. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Ela trabalha na Assembleia, era minha funcionária até sexta-feira. Ela me disse, quando estourou o problema do áudio que vazou... Mas na o áudio não imprensa. compromete toda a estrutura, tudo aquilo que vocês defendem, Márcia? Não é estranho? Não compromete. Se ela fizer... Uma pessoa Se que nós está temos lutando pelo interesse de uma pelo pessoa. amor de Deus, nós temos que dar direito de defesa para as pessoas. As pessoas têm que ter o direito de mostrar os documentos, de mostrar os balancetes. As pessoas têm que ter o direito de dizer, olha, ela diz que ela está agindo corretamente, que está tudo documentado, tudo Pelo planilhado. que você ouviu, você acha que é corretamente, Márcia? Não sei, eu vou ver. Eu não vi os documentos É estranho, ainda. não é? No mínimo é estranho. Não é estranho. Um primeiro momento, por exemplo, como decisão Não, a sua, gente como não assessora, pode não deveria ter a gente não pode afastado tomar- para investigar melhor? A gente não pode tomar a decisão de afogadilho, condenar as pessoas. Nós estamos não, trabalhando... Não é Márcia, condenar, ninguém, Márcia. ninguém está condenando. É que na sexta-feira, quando aconteceu o debate aqui, que você veio aqui na porta da rádio, foi Sim, live, que nós porque estamos você cerceando. foi na rádio, você Não, mas sabe o que você eu falou. falei aqui, mas te convidei. Você chamou a gente de quadrilheiro. Olha, isso aí é montado, isso aí nos parece uma quadrilha.
Bom, Não estou dizendo que Madalena, você, eu estou dizendo que ela, eu a não moça sou lá. quadrilheira, eu nunca peguei um tô dizendo, centavo de ninguém. não disse nome, disse assim que aquilo ali tinha sentido de uma quadrilha, quer dizer, uma pessoa que diz, olha, se não pagar a mensalidade, vai para a rua. Quer dizer, que solidariedade tem em você recolher um miserável, colocar num prédio, se não pagar, você vai para a rua? Quer dizer, uma situação que eu, sinceramente, Então, nós Márcia, temos que vejo como verificar. crítica. Se você tivesse ido a São Paulo, no dia seguinte, ou naquele dia, e no outro dia, a gente Olha, Madalena, observasse a eu pessoa tinha- exonerada, a eu pessoa tinha- afastada até explicar. Acabou, não tinha nem Na discutir, você tomou quinta-feira, eu atitude. tinha uma mesa à noite, na Uniara. Eu participei da mesa com o deputado Paulo Teixeira para discutir segurança pública. Eu era uma das palestrantes da mesa. Eu acho que não tinha necessidade da gente tomar atitude tão rapidamente assim. Eu podia deixar para sexta, eu podia deixar para segunda. Né? Eu conversei com ela. Ela Mas disse até pra hoje mim, você não tá tudo você não conversou por documentado. telefone, Por você devia ter- telefone. Vou conversar com ela amanhã. Vou para São Paulo amanhã. Vou conversar com ela. Mas ela foi exonerada. Ela não está mais trabalhando comigo. É isso que eu quero que você entenda. Agora, nós vamos discutir, vamos ver o que é que está certo, o que está errado. Agora, eu não tenho. Agora, vamos esclarecer a direito. prerrogativa Ela está exonerada ou ela pediu afastamento? Ela está exonerada. A senhora- Eu assinei a exoneração dela. Porque no primeiro momento ela pediu Não afastamento. existe afastamento na Ela Assembleia. pediu afastamento. Comissionado não afasta. Não existe, não existe. É exoneração. Não, a primeira Se notícia ela que saiu. fosse funcionária concursada, poderia abrir um PAD, um processo administrativo disciplinar, poderia abrir uma sindicância. Não é o caso porque não é funcionário concursado. A assessora usou o termo afastamento, mas é só um termo, Ela né? foi Já- exonerada. Na prática, Ela usou. significa Ela exoneração. está exonerada. Bom, então, obrigado pelo seu comparecimento aqui. Obrigada a você por Tá por me dar a oportunidade de eu esclarecer essa situação. Quero deixar claro, muito claro, que eu ajo sempre com muita justiça com as pessoas. Quero deixar claro que, se tiver alguma coisa equivocada, a gente vai denunciar o que está sendo feito de forma equivocada. Não sei se tem, vou verificar, né? Mas, de qualquer maneira, por conta de toda essa ou não é, a gente acabou exonerando a funcionária, ela está fora do mandato. A gente vai tomar todas as providências que forem cabíveis, no caso, dentro daquilo que a Assembleia Legislativa pode fazer. Eu tenho a minha consciência absolutamente tranquila. Nunca fiz nada, nunca tirei um centavo de quem quer que seja. Pelo contrário, eu ajudo as pessoas quando elas precisam. O meu trabalho está aí para todo mundo ver. Sou uma pessoa digna, tenho história, tenho 60 anos de idade, 60 anos de trabalho nessa cidade e não vou permitir que o meu nome vá para a lama por conta de uma funcionária que pode ser que tenha feito coisa errada. Se fez, vai pagar por isso. Muito obrigado. Está aí, então, viu, a palavra da Márcia Lia. E é obrigação do jornalista convidar as pessoas para que tenham a oportunidade de falar. Agora, você que ouviu as alegações da Márcia Lia, você tem a sua opinião, eu tenho a minha, Luiz Antônio tem a dele, e cada um forme o seu conceito em torno daquilo que aconteceu. Obrigado, um abraço e um bom dia. Obrigada, Madalena. Um abraço a todos vocês.